Olá, nós somos a equipe Festo e nós viemos falar um pouco sobre o nosso aplicativo, o Calmif. Nós viemos falar por que ele foi criado, como ele foi desenvolvido e o que ele tem a ver com a saúde mental dos jovens como nós. Sorri. Aê! A cada vez que ela... Possibilização de possibilidade. A gente cresce ouvindo que precisamos... Ai, caralho! A história até cair quando o quê? Podemos começar falando sobre um dos problemas mais urgentes, a pressão que os jovens enfrentam. Lidar com expectativas, tentar ser produtivo o tempo todo, dar conta dos estudos, da escola, do futuro, tudo isso pesa. E o que ninguém sabe é o quanto a nossa saúde mental sofre nesse processo. A pressão no ambiente escolar e na preparação de Enem e vestibulares é real e silenciosa. Ela não está apenas nas provas difíceis, na pilha de apostilas ou nos simulados. Ela está no olhar dos pais buscando uma aprovação, ou no medo de escolher uma carreira errada, ou até mesmo da ideia de que você tem que dar conta de tudo o tempo todo. A gente cresce ouvindo que precisa ser o melhor em tudo, tirar as melhores notas, escolher a profissão certa, ter sucesso. E de tanto escutar isso, a gente começa a acreditar que errar é perder tempo, que descansar é preguiça, que sentir medo é sinal de fraqueza. E essa sobrecarga tem muitos motivos, como a expectativa da família, que muitas vezes só querem o melhor, porém acabam esquecendo até de perguntar como o dia do adolescente foi. A quantidade absurda de conteúdos que nós temos que saber até o dia da prova. A competição entre colegas que acaba transformando o estudo em um campo de batalha. E a autocobrança, que é aquela vozinha interna que diz que você tem que ser perfeito o tempo todo. É por isso que a saúde mental precisa ser parte da conversa. Não adianta focar no seu futuro quando o seu presente está uma bagunça. Não adianta estudar até cair quando o seu emocional não consegue mais se levantar. Porque a aprovação de verdade não é passar no vestibular, e sim passar por essa fase com equilíbrio, saúde e orgulho. E nesse cenário, a ansiedade encontra espaço. Ela não chega gritando, ela vem como algo silencioso e que vai crescendo devagar, o que faz a gente nem perceber que às vezes ela tá ali. Ela nos coloca num ciclo de procrastinação, de dúvida e de culpa, o que faz nós ficarmos totalmente confusos. O que pouca gente fala é sobre o que essa ansiedade carrega por dentro. Sentimentos intensos, confusos e difíceis de lidar. Muitas vezes ela vem acompanhada de medo, frustração e até mesmo culpa. Tenho medo. O medo de decepcionar pais, colegas, amigos e, acima de tudo, a si mesmo. O medo de falhar, o medo de não dar conta, esse medo paralisa, tira o foco e acaba transformando até os dias mais comuns em desafios difíceis. Vivemos tão presos ao medo do futuro, ao famoso e se? E se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? E se der tudo errado? Que acabamos nos esquecendo de viver o agora. Junto dele vem a insegurança, aquela sensação que todo mundo é mais que você, que todo mundo consegue menos que você. E mesmo quando você tenta muito, você pode acabar falhando. E nessa falha vem o seu medo, o medo de não ser o suficiente, o medo de não cumprir todos os seus objetivos, o medo realmente de falhar, que te faz entrar num ciclo onde você não consegue produzir por medo, por procrastinação, e você duvida de tudo que você faz e até de quem você é. E no meio disso, muitos se sentem solitários, acham que ninguém vai entender, porém a verdade é, muitos sentem isso, você não está sozinho, só não falam muito sobre, porém, esse não falar sobre é o que torna esse fardo cada vez mais pesado. Você não está sozinho e não precisa carregar esse peso sozinho, estamos com você. Estar ansioso durante o ensino médio e o pré-vestibular é comum. O que não podemos ignorar são os nossos sentimentos. Isso sim é perigoso. Então se cuide, porque o pré-vestibular é só uma parte da sua vida. Já a sua saúde mental vai com você para sempre. A gente muitas vezes se cobra sem necessidade e acabamos esquecendo que somos seres humanos. E nós temos que aprender que a vida é assim, desacelerar às vezes é muito necessário. A vida é cheia de altos e baixos, a gente tem que aprender a lidar com isso. E o principal, a gente não pode achar que saúde mental é um luxo, saúde mental é necessidade. Então é necessidade para você confiar em si e nunca desistir dos seus sonhos, principalmente quando a gente diz sobre uma faculdade, Enem e vestibular. O Calmif começou a ser desenvolvido em novembro de 2024, quando decidimos investigar qual era a maior dificuldade enfrentada pelos jovens. E aí paramos para pensar,
Queremos tanto escolher faculdade, qual profissão vamos ter, do que vamos viver, de onde vamos tirar o nosso sustento, mas nos preocupamos com o nosso principal, que é o nosso bem-estar. O Comif nasceu de uma visão de jovem para jovem, de aluno para aluno. Afinal, estamos vivendo essa experiência na pele. Nem sempre fáceis, mas sabemos, com a verdade, quais são as necessidades que, infelizmente, ainda recebem pouca atenção. O Comif foi criado com o objetivo de tornar o cuidado com a saúde mental mais acessível, leve e presente no dia a dia, mesmo em meio a rotinas corridas de estudantes e vestibulandos. No ambiente escolar, focamos nas principais dificuldades relacionadas ao colégio, como provas e atividades escolares, apresentações orais, autoconfiança e autoestima, oferecendo aos usuários dicas de como lidar com a pressão escolar, dicas de estudo e memorização de uma maneira leve e eficiente e dicas para desenvolver a autoconfiança nas horas das apresentações. Para quem está enfrentando problemas como pressão e ansiedade em ambiente escolar e vestibulares, o Comif oferece ferramentas como Matriz James-Hofer, que oferece atividades por prioridade, e o método de estudo Pomodoro, que separa 2 blocos de estudo de 45 minutos com 10 minutos de descanso. Durante o desenvolvimento do projeto, foi desenvolvido 2 apps, o ambiente escolar e o vestibulares, dentro do Meet App Inventor, que é um site voltado para programação em bloco. Esses 2 aplicativos possuem um sistema de cadastro e senha de login, no caso. A pessoa se cadastra, se ela nunca entrou no site, e após isso fica salvo o e-mail e sua senha. Depois é só adicionar isso no campo obrigatório, que ela já vai ter acesso ao nosso aplicativo, que possui uma biblioteca de efeitinhos, que ao ser aberta tem uma animação especial. A cada vez que a pessoa completa o desafio, ela recebe um efeitinho, que é tocado uma música da vitória na tela. Também tem o nosso sistema de respiração guiada, que é chamado 478. Consiste em 4 segundos da pessoa inspirando, 7 dela prendendo o ar e 8 dela soltando o ar pela boca. Isso ajuda na ansiedade. Comif é um espaço para lembrar que as suas emoções são válidas e que dá sim para equilibrar saúde, bem-estar e vida. Atualmente nós criamos o nosso site para a OBT, pois eles disponibilizaram para os times participantes da semana EAT algo chamado Código Livre, onde nós precisaríamos utilizar linguagens de programação para inovar. Pensando nisso, nós criamos um site que, com o passar do tempo, se tornou uma identidade da nossa equipe. Então, ao usuário acessar o nosso site, ele perceberia que é o site da equipe Festa. Dentro do nosso site possuímos ferramentas como a imagem de cada integrante da equipe, também possuímos o contato, ou seja, o Instagram e o e-mail de cada integrante. Possuímos também o relato de cada um com a sua visão pessoal de como foi participar do projeto, como foi cada etapa. Também realizamos pesquisas demográficas para obter resultados concretos de o que queríamos. Contamos também com a ajuda do nosso professor orientador, que foi de suma importância para o nosso projeto, que é o professor Roger. A gente também contou com a ajuda de uma psicóloga da área de saúde mental, que é a psicóloga Natália de Campos. Também possuímos dados que mostram a relevância do nosso projeto, o porquê que ele é tão importante para a atual sociedade. Também contamos com o manual do nosso site, que seria cada passo do nosso aplicativo. Então, no nosso site, a gente dá uma breve introdução do que é o nosso aplicativo, do Comif. A gente tem algumas páginas do nosso aplicativo no site, mostrando a sua funcionalidade e para que serve cada coisa implementada no nosso aplicativo. E também possuímos a grande novidade do nosso site, que é o sistema de respiração guiada. Ele também está implementado no nosso aplicativo, então o usuário pode acessar essa função tanto no aplicativo quanto no site. Falando um pouco do site, na página de respiração guiada, a gente vai dar uma breve introdução para o usuário, para que ele entenda como funciona esse nosso sistema, e depois disso vem a página realmente onde começa. Nós temos o botão de iniciar, o botão de pausar e o botão de voltar ao início, mas abaixo deles é importante frisar que a gente tem as opções de métodos, que são alguns métodos que têm diferentes serventias para o usuário. Um exemplo dos métodos que temos é o método 555, onde é um método que ele é mais focado para o equilíbrio geral. Dentro do nosso site temos um botão de benefício, onde mostra ao usuário o que ele ganha respirando e meditando. E também temos os benefícios de cada método que eu havia falado para vocês. Nós temos 4, mas pretendemos implementar muitos outros com o passar do tempo no nosso site. Ao clicar no botão iniciar, será exibido 3 cores diferentes de esfera: azul, verde e laranja. O azul significa que o usuário deverá inspirar, o verde dar uma pausa na respiração e o laranja soltar o ar. Utilizando o exemplo que eu havia falado, que é o 555, ele deverá fazer cada uma dessas ações por 5 segundos.
gato vermelho. Lidar com... Rafi, passarinho! Ou então, se eu... Ela não quer ser gravada. Ela não aceita, ela não deu direito autoral. E essa sobrecarga tem vários motivos, como... Pera aí. Durante... Eita, não tá gravando. Muitos se sentem solitários. 3, 2, 1. O começo começou a ser... Microfone!